Schaefer Yachts apresenta Mundomar. Inovação, performance e design que transformam sua experiência no mar. E o quadro Café com Mané de hoje tem o prazer de entrevistar uma grande amiga desse nosso Mundomar, que eu conheci. Ela ainda estava em Santa Catarina, lá no estaleiro Oken, e foi uma pessoa que nos recebeu muito bem. De lá ficamos amigos, fomos viajar para a Itália juntos, fomos para uma feira na Itália, e olha, gente, dessa feira, ela tomou outros rumos por esse nosso Mundomar, e eu tenho orgulho de dizer que é uma pessoa que hoje é reconhecida internacionalmente pelo seu serviço para com o setor náutico, tá? Então tenho o prazer de estar aqui de novo, e eu estou aqui nos Estados Unidos com ela, a Camila. Com oferecimento de JetDeck, pisos náuticos em EVA com estilo, conforto e durabilidade para a sua embarcação. Marina Pier 33, conforto, segurança e serviços completos para você e o seu barco em Biguaçu. Navalcare, engenharia e gestão náutica para embarcações mais seguras, eficientes e acessíveis. Sanáutica, o shopping náutico completo para você, no coração de Joinville. TJG Imports, importando qualidade e oferecendo o atendimento que você merece. Camila, muito bem-vinda a bordo do nosso Café com Mané. Obrigada, Mané. É uma honra para mim. Como vocês podem imaginar, não é só uma honra, mas também aquece o coração. Porque eu lembro até hoje, da primeira vez que eu te liguei, eu não sabia quem você era. Eu, infelizmente, não lembro quem que me falou de você, mas eu lembro que eu estava trabalhando na Oken. E o sonho que a gente tinha na Oken era justamente entregar algo de valor para o mercado de volta. Criar um legado, devolver para o mercado e para os trabalhadores, para as famílias, algo que realmente fosse de valor para tudo aquilo que a gente estava recebendo. E, se eu não me engano, agora que eu estou falando, foi o Roberto da Catarina Náutica. Olha só. Exatamente, que a gente tinha uma relação muito legal. legal também. O Roberto forneceu para vocês. Exato. E a gente estava desenvolvendo um projeto juntos na Marina, porque a gente estava construindo uma Marina. Isso. E eu tinha chamado o Roberto para ser nosso parceiro. E aí eu falei, Roberto, mas a gente precisa mais, a gente precisa de mais visibilidade, a gente precisa estar mais presente no mundo náutico, no setor náutico. E aí ele falou, você já falou com o Mané? E aí eu falei, não, ele me passou o contato. Eu mandei uma mensagem meio envergonhada, sabe? Meio não conheço, mas você sabe que eu vou com vergonha mesmo, sabe? Eu tenho que fazer as coisas, eu vou. E aí a gente começou a falar, você não me conhecia a Oken com certeza. Sim. E eu lembro que era um projeto meio que meu, porque quando eu cheguei pro Roberto, eu falei, Roberto, a gente tem que ser associado da Catimar. Roberto Paião. Roberto Paião. E aí, sabe, então, eu lembro todos esses passos. A gente nunca era tão incerto aquilo, mas a gente tinha uma certeza no coração que aqueles eram os passos que a gente devia dar para alcançar o sonho que a gente tinha também, que não era só fazer barco. Então, isso eu lembro muito bem. Que legal. Não era sobre barco. Mas vamos lá. Aí a gente pegou, a Oken se associou, veio com a gente e já surgiu logo em seguida a oportunidade, né, nas nossas visitas técnicas que nós fizemos no mundo. E a Camila foi para Ciatec em Carrara, na Itália, com a gente. Sim, exatamente. Como é que foi essa experiência? E eu acho que é um ponto legal, quando a gente acabou a feira, aquele rolo todo da feira e tal, a gente foi para Firenze, né? Sim. Conta essa história de Firenze, o que é que te passou pela cabeça? Olha,
como são as coisas, né? E tudo acontece na hora que tem que acontecer. Sim. Conta essa história, Camila. Já fazia alguns anos que eu, como gestora de garantia e serviços da Oken, a gente exportava muito barco para os Estados Unidos. Então, eu já viajava bastante naturalmente. E cada vez que você viaja, você abre um pouquinho o teu leque, expande a tua visão e vai criando desejos. Né? A gente tem nossas ambições, a gente quer ver o mundo. E o mercado náutico no Brasil é um mercado em plena expansão. Eu sou super orgulhosa de ser brasileira. Mas como eu cheguei um pouquinho mais tarde no mercado náutico, eu também sempre me senti uma coisa bem particular, um pouco às vezes sem tanto conhecimento. Então, eu sempre tive muita sede de conhecimento, talvez pelo meu atraso na chegada ao mercado náutico. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém, de aprender, eu me jogo de cabeça e eu vou e eu absorvo todo o conhecimento. Então, aqui nos Estados Unidos era super legal porque as pessoas compartilham muito. Legal. A gente também tinha muita sorte de ter os distribuidores daqui que eram super abertos, nos apoiavam, nos ajudavam, sabe? Até quando a gente tinha problemas, estavam sempre dispostos. Então, eu acho que essa sementinha de descobrir o mundo, ela já estava sendo construída há alguns anos, mas assim, entre você ter a semente e você ter coragem de admitir que você quer algo, é verdade. É muito difícil. Então, nós fomos para a Citec, e eu lembro que fazia muitos anos que eu não ia para a Itália, então ir para a Itália também sempre tem um charme, né? É sempre gostoso. E a gente lá em Carrara, um espetáculo de viagem, o networking que eu fiz foi assim incrível. E uma das coisas que caiu a ficha é o quantas oportunidades eu, como profissional, estava deixando passar. O quanto eu queria aprender mais e conhecer mais. Porque aquele networking que a gente fez em Carrara foi realmente muito importante para mim. Sabe quando você tem aquela sensação do tipo, meu Deus, o mundo está indo tão rápido e eu não tenho tempo suficiente para aprender tudo que o mundo tem para me dar. Então, tem uma decisão ali, né? Então, ou eu continuo fazendo aquilo que eu já estava fazendo, que eu amava de paixão, era a paixão da minha vida. Eu não tinha vontade de ir embora, com certeza, mas ao mesmo tempo tinha um lado curioso. Alguma coisa dizia, né, que estava sendo alimentado a cada viagem, a cada conversa. Então, a Citec já tinha me despertado um pouco essa vontade, mas ela era inconsciente ainda. E quando a gente chegou em Firenze, que foi no último dia, assim, a gente estava só esperando o avião, fomos almoçar, fomos dar uma volta, e eu lembro que eu tenho 3 filhos, eu lembro que eu sempre levo alguma lembrancinha. Passei numa loja e tinha uns bonequinhos do Pinóquio e alguns livros do Pinóquio. E eu pensei, nossa, esse é um bom presente italiano. Eu entrei na loja, escolhi tudo bem certinho. E junto comigo estava aquele sentimento que eu não sabia dar nome. Hoje eu sei porque, mas assim, já se passou, agora eu entendi, né? Mas na época, naquele dia eu não sabia nada. Eu olhei para os livros e os livros eram pesados. E aí eu pensei, e eu tava indo pagar, e quando eu cheguei na frente do caixa, eu pensei inconscientemente, por que eu vou levar esses livros na mala se quando eu me mudar para a Itália, eu vou ter que trazer de volta esses livros pesados. Eu vou comprar eles aqui. Olha só. Eu deixei os livros, eu levei os Pinóquios pequenininhos e eu fui embora. Mas eu não tive coragem de verbalizar isso, porque aquilo era difícil de entender. Sim. Eu voltei para o Brasil e eu comentei com meu marido depois de uma semana, poxa, seria tão legal se, quem sabe, um dia. Mal sabia eu que 4 meses depois a gente estaria se mudando com a família, com 3 malas, uma criança em cada mala. E a gente se mudou para a Itália. E assim, isso, o resto é história. Que legal, né? E o resto é história, mas ela conseguiu realizar o seu sonho, mas o melhor de tudo, conseguisse continuar e te consagrar dentro do setor náutico. Sim. Isso que foi bom, né, Camila? Foi a única coisa que eu sempre soube, desde que eu comecei a trabalhar com o setor náutico, que eu tive essa oportunidade, na verdade com o Azimut, né, quando o Roberto me contratou a primeira vez na Azimut, que eu estava no lugar certo. Eu não vim do setor náutico, eu trabalhei com outros setores antes, mas depois que eu comecei, realmente foi algo incrível, é um setor apaixonante, e a única coisa que eu tinha certeza era que eu não queria sair desse setor. Então, quando nós fomos para a Itália, eu tirei umas férias também, eu já vinha trabalhando há muitos anos, na garantia, com certeza, você imagina que
existe uma sobrecarga, né? A gente Total. trabalha bastante. Então, eu fiquei de férias com as crianças, a gente passeou um pouco, e a gente decidiu morar na Toscana. Também, assim, eu acho que às vezes, eu acho que eu sou um pouco iluminada, assim, com essas coisas que acontecem na minha vida que eu não sei explicar. Mas o meu marido perguntou, aonde que a gente vai morar? A gente estava morando no norte da Itália, a gente passeou, tirou umas férias. Eu falei, olha, se eu fizer umas contas básicas, assim, as maiores chances de conseguir um emprego são na Toscana, porque os saleiros estão lá. Tem em outros lugares, mas na Toscana Grande tem uma... polo. da Exato, Toscana, entendeu? Então, se você Viareggio. pensar assim, proporcionalmente... Aí, o meu marido, que é pior que eu, falou, tá ótimo, vamos. E a gente alugou uma casa em Livorno. As crianças começaram a ir para a escola, eu comecei a procurar emprego, ativei toda a minha rede de contatos, que me ajudaram, como sempre, consegui várias entrevistas, mas eu estava num momento que eu podia escolher também ainda. Então, eu fiz entrevistas na São Lourenço, eu fiz Olha. entrevistas com a Ferretti, a gente fez algumas entrevistas com o The Italian Sea Group, até algumas empresas fora do setor náutico, mas todas as vezes eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria seguir. Ou não era a vaga certa, ou não era o salário certo. Então, a gente tinha um tempo para fazer isso. E aí, contra tudo que eu imaginava, porque eu achava que a vaga viria de toda a rede de contatos que eu tinha, porque eu conhecia muita gente no setor. Sim. Porque o nosso setor... É grande, mas é pequeno. Ele é grande, ele é pequeno. É grande, mas é pequeno. Eu sempre falo isso. Eu sempre cruzava com alguém que eu já conhecia em algum momento. E aí, um dia, a gente estava... Foi, acho que em novembro, a gente estava indo no aniversário de um colega do meu filho da escola. E aí, começou a chover. E aí, a gente se perdeu, né? Porque sou estrangeira, né? Sim. A gente chegou lá no aniversário atrasado. E eu já cheguei meio, assim, sabe, desanimada com tudo que tinha acontecido. E o meu marido, de novo, vamos. Bora. Já estamos aqui, vamos. Chegamos lá, começamos a conversar em italiano, com o pessoal, com as famílias. Chegou um rapaz do meu lado, que estava numa roda, e falou, mas vocês estão aqui por quê? Resumia essa história que eu contei até agora, que eu queria trabalhar e queria conhecer a Itália. E ele falou, mas com o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho no setor náutico. E ele falou, nossa, mas eu trabalho na Benete. E aí, eu falei, Olha isso, cara. na minha cabeça, eu teria que ir para a Itália, começar, sabe, por baixo, em qualquer estaleiro, e um dia eu teria a chance de trabalhar na Benete. Mas não é na Benete, pequena Benete, é na Benete grande, acima de 50 metros. Seria a divisão custom dele. Sim. E ele falou, eu falei, bom, para mim é um sonho. Ele falou, se você quiser me manda seu currículo, que eu encaminho para o meu diretor. Pois eu mandei o currículo no domingo. Na terça-feira o diretor me ligou e falou, recebi um currículo aqui, você está disponível? Eu falei, sim. Meu Deus, Camila, que legal. E eu fui lá, eu lembro até hoje, eu fui lá na Benete, porque eu passava lá de vez em quando. Viareggio, hein? É em Livorno. Livorno? Em Livorno. Sim. Onde Então, tu da tá? minha casa até, às vezes, o centro, o mercado, a gente passava na frente da Benete. Toda vez que eu passava ali, eu falava para os meus filhos, meu sonho é trabalhar aqui. Pô. E eu sei que eu fui, fiz a entrevista, deu certo, eles me fizeram uma proposta. E eu virei gestora de garantia. Olha só. Mas assim, até então tá tudo bem, porque era uma coisa que eu já fazia. Sim. Pensei, gestão de garantia. Eu já faço há anos, já aprendi. No Brasil, Azimut, Ferretti, Oakland. Tô onde eu sei. Tranquilo. Aí fui contratada. Primeiro barco, quando ele chega, 67 metros. Uma tripulação de 14 pessoas. Uma lista de, não sei, 2.000 itens. E aí o meu chefe, eu lembro, o diretor na época, falou assim, tá aqui, teu barco tá chegando. Falei, então tá bom. Meu Deus. E assim começamos a vida na Benete. Não, Muito legal. olha como as coisas caminham porque a gente quer de fato, né? Sim, Mas tudo bem. Benete ficasse um tempo. eu fiquei. Porque, gente, nós não estamos na Itália. Vou lá só lembrar que a história aqui a gente fala que tá na Itália. Não, a gente não está na Itália. A gente está nos Estados Unidos. Sim. O que estás fazendo aqui nos Estados Unidos? Vamos, essa culpa eu vou jogar agora no meu chefe atual, que é o Marco,
que é um grande amigo e mentor, que eu também só posso agradecer, assim como o Roberto, que foi quem me guiou por toda a minha vida náutica. Alguns anos atrás, enquanto eu trabalhava para a Oaken, a gente fazia os boat shows aqui nos Estados Unidos, então a gente sempre vinha para cá, montava stand, participava dos 2 stands, tanto da Oaken quanto da Ferretti. E quando nós compramos o Travel Lift no Brasil, de 220 toneladas, que era o maior da América Latina, o Roberto falou, vamos rentabilizar essa operação? Não vamos fazer só para lançar barco? Vamos rentabilizar? Sim. Aí eu falei, vamos, mas como que faz isso, né? Vamos, por onde a gente começa? Coincidentemente, foi logo antes de um boat show. E quando a gente chegou aqui, teve foi a abertura do showroom da Ferretti. E lá durante a abertura, a gente começou a conversar com o pessoal e eles têm uma operação exatamente igual aqui nos Estados Unidos. Olha. Ali no LMC, que é o Centro de Serviços da Ferretti. E aí o Simone, na época, falou assim, por que vocês não vão lá conhecer o Marco e fazer um benchmarking? Tá bom. Ele agendou a reunião, a gente passou o boat show, eu fiquei aqui mais uma semana e eu fui até o LMC, da Ferretti, e o Marco tava lá. Assim, vai uma brasileira aí fazer um benchmark sobre como que você gerencia a marina e fale com ela. E eu fui, e eu pensei, meu Deus, esse cara vai pensar mais que chato, né? Assim, receber uma pessoa estranha para falar como é que é o nosso negócio. Eu cheguei lá, gente, sério, foi super, é como se eu já conhecesse. Ele é uma pessoa super legal, me recebeu super bem, abriu toda a operação, desde quando eles começaram, porque ele que iniciou a operação aqui nos Estados Unidos também. Então, como que funcionava, se eles tinham funcionários, se eles tinham terceiros, como que eles gerenciavam a parte de pátio, vaga molhada, Tudo diária, precisava de serviços, porque eu tinha várias dúvidas, sabe? Sim. Qual que é a melhor operação? Qual que é mais saudável? Se é melhor ter gente Porque contratada. querendo ou não, né, Camila, é uma operação de uma marina, mas uma operação de um estaleiro Isso. e uma operação de montagem completa de Exato. tudo, né? Que eles têm que funcionar juntos. Exatamente. Isso era diferente da Ferretti, porque aqui o service center é só service. Enquanto no Brasil a gente ia ter que... concorrer não é a palavra. Sim. Mas assim, a gente tem que fazer um trabalho fluir entre a produção, que está lançando o barco, tem que movimentar, e a marina, que tem que trazer rentabilidade, refit, Exato. garantia. Exato. Então você também tinha que pesar o que vai para garantia e o que vai para o refit. Então a gente começou a bolar esse plano de negócios para isso. Mas no final das contas, eu e o Marco, a gente tinha tanta coisa em comum, porque a gente fazia a mesma coisa. Então a gente começou a trocar figurinha. Então eu, que estava ali como aprendiz, depois voltei para o Brasil, mandei foto do Travel, lançamos a 850, sabe? Foi indo, e aí a gente acabou ficando, assim, amigos, porque a gente não trabalhava juntos, ficava trocando essas informações. E uns meses antes de eu ir para a Itália e fazer toda essa mudança para a Itália, ele saiu da Ferretti, porque ele ficou 20 anos na Ferretti, saiu e tinha ido também para Mary Stevens, aqui nos Estados Unidos, para assumir o cargo de CEO também, novos desafios, sabe? Conhecer um pouco mais. Tudo, mudando tudo. Ele ficou 6 meses e recebeu uma proposta da Quick para assumir a direção das Américas, porque a Quick tem uma sede aqui nos Estados Unidos, e esse mercado não estava bem desenvolvido, sabe? Um investimento realmente com equipe de vendas, desenvolver o território, rede de dealers e tudo mais. Ele começou a trabalhar por 1 ano. Eu parabenizei ele pela vaga, ele perguntou o que eu estava fazendo na Itália. Então, assim, o contato sempre existiu e tá continuou. por ali. E aí, o dono da empresa, que é o Michele, ele falou para o Marco, olha, Marco, agora que a gente já está estável, vamos desenvolver a América Latina, porque o Brasil compra muito da Quick, mas ainda não tem uma forma estruturada de comprar, né? Tá na hora da gente investir. E o Marco, eu tenho uma brasileira. Sei quem é. E ele me ligou. Eu lembro até hoje, eu estava dentro da minha 67 metros, que eu estava trabalhando lá fazia 5 meses, na Benet. Amando, sabe? Me divertindo, conhecendo, gente, aprendendo. Imagina. Aqueles barcos enormes. O que você aprende, porque você não aprende só com os problemas que o barco tem, que claro que é uma fonte de aprendizado. Mas as tripulações desses barcos, a forma com que eles se relacionam com o barco e com os problemas e a forma de... É uma capacitação à parte, Meu né? Deus do céu, são assim, sabe assim, aquelas pessoas...
não posso falar que são as mais inteligentes que eu já conheci, porque eu já conheci muita gente legal Sim. pelo mundo inteiro. Mas são pessoas que você admira tanto pelo conhecimento técnico, pela inteligência. Vivem aquilo de fato, Meu né? Deus, é impressionante. Então, assim, aquilo ali é uma vida dentro de uma embarcação. É uma cidade, praticamente, porque tudo funciona de uma forma integrada, um ajuda o outro, a forma com que eles realmente criam as relações e a operação, ela é fluida. Eles acabam virando uma grande família ali dentro Exatamente. daquela embarcação, né? E eles têm um objetivo que é sair do estaleiro o mais rápido possível. E eles entendem isso de uma forma produtiva junto com o estaleiro. Que legal. Então, por mais que a responsabilidade fosse minha, se fosse algo fácil de resolver, muitas vezes a tripulação tomava conta. Então, a gente trabalhava junto, mas pense que são projetos de meses. Imagina. Às vezes. Então, é assim, foi muito aprendizado, foi muito legal. E aí eu estava dentro do barco, no meio de desmontar alguma coisa para achar uma infiltração, como sempre. Toca o telefone, um número estranho. E aí eu atendi, era o Michele, dono da empresa, e ele falou, olha, recebi teu currículo, assim, assim, assado. Eu pensei, talvez seja mais uma entrevista. Eu falei, não, mas já achei emprego. Ele falou, não. O Marco Santoro, conhece? Conheço. Pediu para eu ligar para você. Se você pode vir aqui? Eu falei, aonde? Em Ravenna, do outro lado da Itália. Daí eu falei, tá, mas para que é? Não, vem aqui. Foi assim, mais ou menos. Mas claro que tem um pouco de caldo nessa história, a gente conversou meia hora no telefone e tal, mas a vaga não era clara. Era assim, vem aqui porque o Marco pediu para eu falar com você. Voltei para casa, falei com meu marido de novo, e aí meu marido sempre, vá. Falei, mas você não tem juízo nunca. Porque assim, você sempre tá me incentivando, agora que a gente tá trabalhando. E olha só também, outra coincidência. 2 dias depois, era um feriado em Livorno, numa quarta-feira. Porque assim, para eu ir para ali... Até lá tu tinha que ter tempo. Para eu ir para Ravenna, eu precisava matar o serviço. Eu não tinha como justificar. Tinha um feriado naquele dia, só em Livorno. Peguei o trem, fui para Bolonha, fui para Ravenna, cheguei lá, eles estavam me esperando. A gente começou a conversar, contei toda a minha história, né? Da onde eu vim, para onde eu fui, por que eu estava na Itália, toda a minha experiência. A gente foi almoçar, e aí sabe que eu tenho dificuldade de falar, né, mané? Então a gente foi igual com eles. A gente começou a conversar e o papo foi por horas. Ele me mostrou a empresa inteira e assim, eu fiquei impressionada porque, imagina, eu arrumava os produtos Quick quando eles paravam de funcionar ou né, nunca estragavam. E eu estava dentro da fábrica. Aquilo foi muito legal. Quando terminou, que já era assim umas 3h30, cheguei lá de manhã, o Michele, eu falei, olha, eu tenho um trem para pegar, senão eu não volto para casa. Daí ele falou assim, realmente, você precisa vir trabalhar com a gente. Aí eu falei, não, como assim? Falei, mas qual que é a vaga? Porque a gente conversou tanto, mas qual que é a vaga? Ele falou, não, preciso que você cuide da América Latina. Olha isso. Mas você vai sair da garantia e você vai pro comercial. Porque o Marco falou que você é comercial. Você só não sabe ainda. Tu não entendesse ainda. Eu não vou mentir que eu já tinha escutado isso de um outro grande amigo meu. Eu vejo que, olhando para trás hoje em dia, tantas pessoas passaram pela minha vida, talvez elas nem saibam o quanto elas mudaram minha vida. Porque esse amigo meu que me falou que eu devia ser do comercial também faz muitos anos. Foi uma frase que ele me falou que nunca mais saiu. Olha assim. Por muito tempo eu não tive coragem de admitir, ou eu não sabia como trabalhar com isso. Mas eu vejo assim como as coisas marcam a nossa trajetória e você vai tomando essas decisões que vão te levando talvez para o teu caminho certo. Sim. Onde tem que ir? E aí eu falei, ok, América Latina, legal, né? Vou voltar a cuidar do meu país. Eu falei, mas aonde que é pra eu... assim, vou trabalhar aqui em Ravenna? Não. Você pode escolher. Você quer voltar para o Brasil ou você quer morar nos Estados Unidos? Porque a sede da Quick é nos Estados Unidos e o Marco está nos Estados Unidos. Você vai trabalhar com o Marco. Então eu falei, olha, eu acabei de sair do Brasil. Então, se der, eu só não queria voltar, porque eu acabei de sair. Claro. Né? Eu quero continuar crescendo. E aí ele falou, então tá. Pra gente, tanto faz. Você mora onde você quiser. Desde que você venha trabalhar pra gente. Tá bom. Resumindo, falei muito obrigado.
fiquei aguardando a proposta, né, tal, mas entrei no trem, meu marido já estava me mandando mensagem, eu entrei no trem, o Marco me manda uma mensagem. O Michele tá me ligando, já te ligo. Falei, tá bom. Liguei pro meu marido. E ele falou, e aí? A gente vai se mudar pra Ravenna? Eu falei, então. Então, não é Ravenna? A gente vai pros Estados Unidos. E ele, terrível. Ai, que legal, quanto que a gente vai? Não acredito. Meu Deus, eu sei que bom. No final Que das bom, contas- né? Que Não, bom foi que... ótimo. Era lá Cara. por junho, início das férias de verão das crianças. Então eles completaram o ano letivo. Eu me mudei para Ravenna, assim, só eu, as crianças, eles continuaram em Livorno, porque era uma questão de 1 ou 2 meses só até o visto sair. Então eu trabalhava durante a semana em Ravenna, morando lá. Eles ficavam sozinhos com o meu marido em casa. E aí o visto saiu. Eles passaram agosto na Itália, Ferragosto. coitados. É, o Ferragosto, Aham, coitado. aí eu trabalhando, É. né, pegando trem toda segunda-feira. E eles iam pra praia e passavam o Ferragosto lá. E quando chegou no dia 15 de agosto, saiu o visto e a gente se mudou. Lá vai nós, com as 3 malas, com as 3 crianças. E a gente veio para os Estados Unidos. Já faz 1 ano e 2 meses que a gente tá morando aqui. Super legal. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, eu moro aqui, viajo bastante. Mas a gente tem feito um trabalho incrível na América Latina, não só na América Latina, né? A Quick em geral, ela tem crescido e investido muito no mundo inteiro. A Quick virou um grande grupo de várias marcas, Isso, né, Camila? É exatamente. Isso, né? Falando um pouco da Quick também, ela hoje não é o que era anos atrás. Ela acabou pegando vários bons produtos Isso. e agregando a sua marca. Sim. Seria isso. Eu acredito que existe uma tendência mundial, não só no setor náutico, em qualquer outro setor que você vê, grandes empresas como empresas alimentícias, elas vão comprando grupos e elas têm aí toda a faixa de produtos. Empresas automobilísticas, é um grupo que gerencia 5, 6 marcas. No Náutico, um clássico, Ferretti Group. Exato. É a mesma, a teoria é a mesma. Porque hoje a gente faz isso, porque a gente agrega mais valor à Sim. nossa marca. Mas existe também algo que é importante para nós como fabricantes. A gente precisa facilitar a vida do estaleiro. Porque o estaleiro, em vez dele ter 6, porque hoje nós somos 7 marcas. Então, em vez do nosso estaleiro ter que comprar de 7 marcas diferentes, Ele está numa só. ele compra de uma só, ele consolida o frete, Tem a confiabilidade ele tem de uma uma só. gestora só, Isso. e aí resolve. Ele tem menos mão de obra interna, menos compradores, menos logística, e eu também ganho uma conta maior, obviamente. Claro. Mas todo o nosso foco é sempre para servir o estaleiro, porque esse é o nosso foco. O fabricante vive do quê? Ele vive de criar produtos para o nosso mercado náutico. Então hoje tu és a responsável pela América, a nossa região. Isso. Do México Do para México baixo, pra baixo é tudo meu. contigo. Então tu tá Com um viajando. pezinho na Europa. Nos Estados Unidos, que às vezes tem uns clientes aqui que eles ficam meio carentes, eles passam para mim, que você sabe que brasileiro consegue conversar e dobrar um cliente. Então eu tenho alguns clientes aqui também. Estás feliz? Sim, estou muito feliz. É uma conquista. Eu acho que a gente às vezes esquece de olhar para trás Isso. e ver tudo que a gente caminhou. E eu olho tanto para o meu futuro, porque a gente tem tanto trabalho pela frente. Eu tenho assim, eu vejo que eu ainda tenho etapas que eu consigo enxergar. Então eu tenho América Latina, que é um grande projeto, que são alguns anos de desenvolvimento, porque é uma questão de estruturação, documentação, desenvolvimento, market share, junto com todos os produtos que a Quick tem. Então é muito trabalho pela frente. Mas tem os próximos steps, porque a Quick também está crescendo. Claro. Então, depois que a América Latina estiver pronta, você tem um grupo por trás que continua expandindo e comprando novas empresas e crescendo mundialmente, onde você também tem muitas oportunidades profissionais. E ter a oportunidade de morar nos Estados Unidos e ter alguns clientes americanos também vai te dando uma outra visão e uma flexibilidade. Porque eu acho que uma coisa que eu acho legal do mercado e que é a minha personalidade, eu não gosto de ficar muito fechada somente naquilo que eu sei fazer. Eu gosto muito de aprender sobre outras possibilidades. Porque assim, a nossa cultura, para mim que sou brasileira, é fácil. Claro. Então, quando o Marco vai comigo para o Brasil, muitas vezes ele fica meio, mas assim é normal, é isso mesmo, é assim que as pessoas
se relacionam, é assim que as pessoas compram, é assim que funciona. Mas eu sou brasileira. Mas se eu entro numa reunião nos Estados Unidos, eu pareço um peixe fora da água. Totalmente diferente, né? Eu me sinto, às vezes, assim, tipo, do que eles estão falando. Então, ter a oportunidade de aprender, eu acho que te dá um repertório tão grande, porque você sempre vai ter pessoas diferentes negociando com você, por mais que as culturas sejam as mesmas. E quanto mais repertório você tem, melhor é a tua capacidade profissional de entrega para a necessidade daquele cliente. Então, poder ir nas reuniões, poder trabalhar com colegas dos Estados Unidos. E assim, sendo honesta, eu não trabalho só nos Estados Unidos, eu trabalho ainda para a Quick Italia. Eu estou só baseado nos Estados Unidos hoje, porque gerencialmente é mais fácil, fuso horário, localização aqui. Mas eu mesmo respondo para as duas empresas, porque por conta dos impostos, de tarifas, logística, de N questões, eu vendo tanto pela Quick Italia quanto pelos Estados Unidos. Então eu posso manobrar da forma com que fique melhor para o cliente. Então eu continuo trabalhando com os italianos, tanto que eu continuo viajando para a Itália, participo do METS. Então eu acabei ficando muito mais multinacional do que focada só na América Latina. E trabalhar com italiano é completamente diferente do que trabalhar com americano, com brasileiro, com argentino, com mexicano. Culturas diferentes, povos diferentes, pessoas diferentes. Exatamente. E aí, se eu olhasse para aquela Camila lá, não é uma Camila mais, ela é uma Camila recente ainda, né? Mas aquela de Firenze, é assim, era tudo que eu sempre sonhei, mas que eu não sabia, porque eu sabia que eu queria, que eu tinha essa curiosidade. Sim. E agora que eu tô aqui olhando para tudo isso e tendo a oportunidade de conhecer essas pessoas, eu penso, nossa, era isso que eu queria, sabe? Era isso que eu queria ter mais. Conseguiste te achar, tu fez e te achou dentro do processo. Exatamente. Que tu almejou, na verdade, né? Acho que é isso, tu conseguiu fazer todas essas curvas, mas atingir um objetivo teu, né? De conquista tua, né? Eu acho que isso que é legal, né? Sim. E de fato, a gente sabe muito bem que o mercado americano é um mercado que é o sonho de todo mundo, né? Sim. É um mercado, pro setor náutico, falando pro setor náutico, um setor totalmente exclusivo, diferenciado, um setor que sabe o que é o setor náutico, né? Que é a náutica como um todo. Então, Camila, eu fico muito feliz de a gente estar aqui hoje, conhecer e saber dessa toda a tua trajetória. Olha só que legal, como é importante as pessoas manter a sua essência. A Camila veio, fez tudo isso, ela veio para essa grande empresa, que é a Quick hoje, mas ela fez questão de, enquanto a Quick não tivesse associada à Acatimar, que é a Associação Náutica Brasileira, ela não sossegou. E ela conseguiu. Então hoje a gente tem a Quick associada à Acatimar, porque se entende, e está claro na visão dela aqui, na história dela, que é o associativismo, que são as pessoas. A gente trata com pessoas. Tu vê que toda a sua trajetória foi feita por amizades conquistadas ao longo desse percurso. Eu acho que isso é muito legal se falar, né? Quando a gente valoriza as pessoas, as amizades e as associações ou as entidades que de fato estão fazendo para as pessoas, né? A gente junta propósitos e faz a coisa acontecer. Sim. Acho que é mais ou menos isso. Não, eu não quero nem colocar mais nada que eu vou estragar, porque é isso que eu sinto. Assim, não tem outra, não tem outra forma de você conquistar se não for pelas pessoas. Porque no final das contas a gente sempre tem que deixar algo para alguém, se deixar para as pessoas, e quanto mais pessoas a gente puder deixar um legado, acho que esse é conquistar. Fico muito feliz de estar aqui com a gente. Obrigado. Café com Mané não entrevista qualquer um, a gente entrevista gente que de fato tem história para contar do nosso mundo ao mar. Histórias como a da Camila, que conquistou hoje, está aqui no mercado americano, está fazendo sucesso, vai estar no Brasil sempre, está sempre lá junto com a gente. Camila, eu fico muito feliz por podermos estar juntos nesse nosso mundo ao mar. Sim, só o começo, né? Só o começo, que ainda tem muita coisa pela frente. Tem. Obrigado, querida. Obrigada, Mané. Valeu, pessoal. Abraço. Chefer Yachts apresentou Mundo Mar, com oferecimento de JetDeck, pisos náuticos em EVA com estilo, conforto e durabilidade para a sua embarcação. Marina Pier 33, conforto, segurança
e serviços completos para você e o seu barco em Biguaçu. Navalcare, engenharia e gestão náutica para embarcações mais seguras, eficientes e acessíveis. Sanáutica, o shopping náutico completo para você, no coração de Joinville. TJG Imports, importando qualidade e oferecendo o atendimento que você merece.